Fala galera digital, eu sou Marcelo Correia do podcast Pode Decolar da agência Lideração e nós estamos hoje no terceiro episódio da terceira temporada, num espaço novo, num estúdio novo, com novos convidados, segmentos diferentes e sempre algo para estar compartilhando, seja estratégia, seja uma grande marca que você pode estar se espelhando e hoje os convidados são super especiais. Segura a vinheta aí, não saia do canal. Bora decolar. Hoje eu estou com dois super convidados aqui no nosso episódio, o terceiro episódio da terceira temporada. E essa grande marca, quero apresentar a vocês dois profissionais que representam a Motora Academia Terapêutica. Eu vou começar com o Fernando, para que vocês possam conhecer ele como profissional, como pessoa. Fernando, se apresente aí para a galera, para a audiência da lideração. Muito bem, muito obrigado pelo convite, Marcelo. Muito legal estar aqui podendo participar desse programa. Eu me chamo Fernando Lobo, eu sou fisioterapeuta há mais de 20 anos e atualmente eu sou o gestor executivo da Motora Academia Terapêutica. Bacana. Eu escutei visitando o espaço de vocês algo que me encantou muito. Um dos funcionários, um dos colaboradores disse: a Motora não é uma academia, a Motora não é uma clínica, a Motora é tudo isso, mas a Motora é a Motora. O que é a Motora, José? Fala, se apresente, responda essa pergunta. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, para mim é muito legal estar participando. Eu sou um entusiasta de podcast, escuto podcast há mais de 15 anos. Desde que eu estou formado, o Fernando falou que está formado há mais de 20 anos, eu estou formado há quase 20 anos. Então, não só gosto muito do conteúdo, uso para me atualizar, então gosto muito da parte de comunicação, parte acadêmica, né? Assim que eu terminei a graduação, eu ingressei na parte de pós-graduação com mestrado, enfim, é a minha área dentro da Motora. E como explicar o que é a Motora, né? Para a gente que está na parte de gestão é até um pouco difícil, porque eu gostei do que você falou, né? De um fisioterapeuta falando que não é uma academia, não é uma clínica, a Motora é a Motora, né? E esse é um ponto de vista que inclusive não é parte só dos profissionais que trabalham com a gente, mas também dos pacientes, né? Que enxergam a clínica, porque de fato a gente tem que se posicionar, a gente é uma clínica, né? De fisioterapia, mas os pacientes enxergam a gente como um local descontraído, um local em que eles vão para não tratar a doença, mas para tratar a saúde deles. Pessoas que estão sentindo dores e têm dificuldade, de repente, até de sair de casa, mas que conseguem ter um incentivo através do ambiente em que a gente conseguiu construir ao longo desses anos. E aí, ambiente não é só a parede, não é só o equipamento, mas também as pessoas que trabalham com a gente. É o clima que a gente consegue gerar dentro da clínica. Então isso é a Motora. Esse é o conceito. E Fernando, você colabora com a resposta do José. O que é Motora? A Motora é clínica, é academia, é uma clínica terapêutica? O que é a Motora? A Motora é um lugar de cura. Adoro isso. E de fato é um lugar de cura. Tanto é que a gente não lida com a fisioterapia física propriamente dita, porque fisioterapia na verdade é reabilitação, certo? A maior parte das pessoas entende isso como uma reabilitação física, mas ela não é apenas isso, tanto que nós trabalhamos internamente com o modelo biopsicossocial. Então nós temos a reabilitação biológica, que é a reabilitação física propriamente dita, mas também a reabilitação emocional das pessoas, né, psíquica das pessoas e social, porque tudo isso caminha junto. Então, todas as nossas práticas, as nossas ações, elas precisam caminhar sempre nesse sentido, nesse aspecto, para conseguir justamente ter o resultado e fazer com que a pessoa recupere o que ela deixou de fazer, ou então que ela sinta mais facilidade, menos dificuldade no dia a dia, na sua rotina, que ela consiga voltar a ter confiança para poder caminhar com segurança na rua,
para embarcar num avião para ir numa viagem, ou simplesmente num ônibus para fazer uma viagem mais curta, um passeio, ir ao shopping comprar presente para os netos na época do Natal, segurar um neto no colo, enfim. Isso é muito forte, né? Eu vi um dos seus vídeos na página do Instagram, e a gente vai deixar a página da Motora, todos os contatos, enfim, toda a presença digital da Motora a gente vai estar deixando aqui embaixo na descrição nos comentários. Mas tem um vídeo seu que você fala exatamente a questão de ser um local onde a pessoa pode resgatar um sentimento, resgatar um sentido para a vida, de segurar o neto. Eu acho que vale a pena a gente abordar mais sobre isso. Esse foi o insight, esse foi o start para vocês criarem esse tipo de metodologia, esse tipo de marca, esse tipo de academia, esse tipo de clínica, enfim, esse foi o insight. Melhorar, dar qualidade de vida para pessoas. É esse o insight que a gente pode estar colocando como um grande motivo para a Motora existir? Eu diria que é um deles. Não seria o único principal motivo. Esse é o objetivo, na verdade, final, né? Vamos dizer que seria o final da régua, né? Mas antes disso tem um monte de camadas que a gente acaba não observando, né? Então, na verdade, o nascimento da Motora, propriamente dito, ele estaria mais envolvido com uma tentativa de facilitar o acesso a um atendimento de qualidade, com equipamentos de ponta, com profissionais muito bem treinados e entendedores do processo de reabilitação em si, usando os equipamentos terapêuticos, para conseguir atender numa demanda mais simples. Porque a fisioterapia, classicamente, ela funciona muito bem no modelo individual. Em paralelo a isso, a gente tem várias clínicas conveniadas a plano de saúde que, por motivos burocráticos, não conseguem atender uma demanda específica, né? Acabam lotando o serviço, vamos chamar assim. O fisioterapeuta ele fica sobrecarregado e não consegue trabalhar de forma eficiente com cada paciente, que também não é legal. E a Motora consegue enxugar esse modelo, botando 3 pacientes no máximo por atendimento, vamos colocar assim, por fisioterapeuta. E não é grupo de atendimento, não é que as pessoas estão fazendo a mesma coisa. Cada paciente tem uma conduta específica para si próprio, cada paciente passou por um processo de avaliação, uma avaliação que é demorada, dura no mínimo 50 minutos, em que a gente vai fazer toda a coleta de dados, exame físico, vai olhar os exames de imagem e vai criar um planejamento terapêutico para essa pessoa. Então a gente consegue organizar as necessidades do paciente, consegue criar os objetivos terapêuticos e a equipe que está junto com a gente consegue atender essas demandas usando a estrutura da clínica. Então a gente consegue ser bastante eficiente em relação ao que nós precisamos fazer com essas pessoas, mas no modelo de atendimento que ele acaba tendo um acesso facilitado por a gente conseguir atender nesse modelo de trio. Logicamente, a gente tem critérios de inclusão e exclusão para esse modelo, não dá para atender todo mundo dessa forma. Vão ter pacientes com risco de queda, vão ter pacientes sem autonomia cognitiva, vão precisar de um acompanhamento muito próximo, vão ter pacientes que vão ter uma necessidade alta de uma terapia manual, por exemplo, ou de um uso de eletroterapia que é mais alongado, mais demorado, e aí a gente não consegue atender nesse modelo dinâmico no trio. E aí a gente joga esse paciente, joga não, né? A gente indica para esse paciente o modelo inclui, no modelo individual, né? Que é o atendimento, vamos dizer assim, mais eficiente para aquela pessoa naquele momento. E nada impede que essa pessoa progrida ao longo dos meses para que ela passe para o outro modelo de musculação terapêutica propriamente dito e entre nesse dinamismo maior, vamos dizer assim. Então esse foi o intuito inicial, né? Organizar, trazer qualidade de atendimento, facilitando o acesso, que a gente consegue cobrar um valor mais interessante por sessão em relação ao modelo individual, e ainda assim mantendo a eficiência. Então esse foi o ponto inicial, né, Fernando? A partir daí é que a gente veio desenvolvendo todos os outros. Veio muito de um incômodo de como a atividade da fisioterapia ela é comercializada. Como o José falou, a gente tem 2 formas, né? Ou a pessoa é atendida por um plano de saúde, onde o atendimento é péssimo, não entrega resultados, existem problemas gravíssimos envolvendo esse tipo de atendimento, porque são muitas pessoas para poucos profissionais que são mal remunerados, assistidos por estagiários muito despreparados para fazer esse tipo de trabalho. E por outro lado tem a fisioterapia particular, e essa muitas vezes com um valor altíssimo, para muitos é cara, certo? E às vezes de difícil acesso. Então, durante muitos anos, a gente atendendo
juntos, a gente percebia assim, poxa, daria para nós conseguirmos atender um número maior de pessoas que tem essa necessidade, essa demanda, dentro de um mesmo horário. E com isso nós ganharmos a mesma coisa e as pessoas pagarem um pouco menos. E aí fica algo mais interessante. Então surgiu muito desse incômodo, sabe? Mas isso também não é nenhuma novidade, porque o próprio Pilates ele já trabalha nesse sistema, mas não dentro da fisioterapia convencional, né? E aí nós começamos a pensar um pouco mais e desenvolver essa sistemática dentro do nosso trabalho, que é o que a gente chama que é o que a gente tem de metodologia. Esse é um dos aspectos da metodologia. Como o José falou, uma questão de critérios de inclusão. Quando a pessoa vai fazer o individual, que a gente chama de 1 para 1, ou quando a pessoa vai fazer o tratamento em trio, ou seja, 3 para 1 fisioterapeuta. E o que determina internamente, a gente chama isso de hands-on, hands-off, certo? Quando a pessoa precisa de mão em cima, seja para fazer uma terapia manual, para aplicar algum recurso de eletrotermofototerapia, né, que é a eletroterapia clássica, que a gente também trabalha com ela em alto rendimento, que isso aí depois a gente conversa sobre isso, que é um assunto bem interessante, para poder desmistificar o que existe em relação a isso. Ou quando a pessoa tem um risco de queda elevado, em que o profissional precisa estar ali permanentemente ao lado para poder garantir a segurança da pessoa, certo? Até estimular ela, expor ela a movimentos de maior desequilíbrio para poder treinar as reações de endireitamento e equilíbrio. E quando a pessoa não tem mais essa demanda das mãos, ela já apresenta mais segurança, mais confiança, ou ela tem que tratar uma dor crônica, aonde o tratamento dela seja especificamente com exercícios terapêuticos. Porque, de uma forma geral, a fisioterapia é isso, é a aplicação de exercícios terapêuticos. Então, isso é um critério de inclusão e de exclusão dentro do sistema da musculação terapêutica. E que a gente lida com isso dentro da metodologia. Eu acho interessante das vezes que eu fui nas unidades do motor, eu vi algo. A minha percepção é que vocês democratizam ou tangibilizam ou dão acessibilidade a um atendimento bem customizado. Tem algumas fotos que vocês mandaram para a gente que isso demonstra muito. É um fisioterapeuta que está ali exclusivo e cuidando com tanto afinco mesmo, com tanto profissionalismo. Esse é o diferencial. A gente poderia estar comparando com a academia. Vamos comparar com a academia. Esse é o diferencial da motora, quando a gente diz que ali não é um monte de aparelhos, mas sim são um monte de profissionais e qualificados, focado no tratamento, na cura, pegando a deixa, na cura desse paciente. A gente pode fazer essa analogia? Sim. Primeiro lugar, o importante é o aparelho ou o importante é o profissional na motora? A primeira coisa que é importante é o profissional ter o sentimento legítimo de querer melhorar a vida da pessoa que está ali. E quem trabalha conosco tem isso muito bem estabelecido e é legítimo. De fato, são conectados com o propósito da gente. Que se você chegar lá na clínica com um problema, a gente quer entender o que esse problema está afetando a tua vida do dia a dia. E a gente quer resolver esse problema. Eu não consigo andar com segurança na rua, então eu quero que você ande com segurança na rua. Eu não consigo fazer uma viagem que eu gosto, então a gente vai fazer. Então isso é o primeiro lugar. A preocupação fisiológica só anatômica ali, é a vida da pessoa, como ela é em casa, a rotina dela como profissional. Que bacana isso. E aí, e depois, aí isso vem em primeiro lugar. Então é a legitimidade de interesse que o profissional tem com a pessoa que está ali. Independente dele estar atendendo individualmente ou em trios, né, a legitimidade é o que vem em primeiro lugar. E em segundo lugar, vem a conexão estabelecida entre o profissional e a pessoa que está ali sendo atendida. Né, que não é apenas uma conexão técnica. Coloca uma imagem onde a fisioterapeuta está com o senhor. Deixa aqui atrás para a gente contextualizar. É a conexão que se cria. Então, o tempo inteiro, nós fazemos um trabalho dentro de treinamento de fortalecimento da cultura
empresarial para os profissionais, mas sempre frisando e fortalecendo essa ideia de que, olha, nós precisamos criar conexões com as pessoas, conexão visual, conexão tátil, criar conversas, porque isso muitas vezes é o que vai engajar aquela pessoa naquilo que está sendo feito. Nós temos 5 desafios a serem superados, né, nesse tipo de segmento. Nós atendemos pessoas que são jovens de idade avançada. Adorei o termo, vou usar muito isso. Que estão sentindo dor, tem dificuldade, tem incapacidade. Estão sofrendo. Que não querem fazer fisioterapia. Quem é que gosta de fazer fisioterapia? E ainda precisa pagar para isso. Então, se nós não tivermos, primeiro, essa legitimidade de interesse na pessoa. Segundo, a conexão com elas. E por último, o conhecimento técnico para fazer a aplicação da dose, do procedimento correto, esquece. A gente não consegue entregar o resultado que a gente entrega hoje em dia. Maravilha. Eu vou aproveitar esse gancho que o Fernando falou, que ele falou de dose, né? E isso é uma coisa que a gente comunica internamente. Exercício tem dose. Então você perguntou se é só o aparelho, se é só o profissional. A gente pode ter a melhor aparelhagem do mundo indicada para a pessoa, mas se não souber usar o aparelho e posicionar o paciente no aparelho, respeitando, vamos dizer, o tamanho de segmento dele, o tamanho do braço, da perna, para ele fazer um exercício, não adianta nada, eu estou usando mal o equipamento. É igual você sentar no banco do carro que está regulado por uma pessoa mais alta e você querer dirigir sem conseguir olhar direito os espelhos do carro. Você até consegue dirigir, mas vai ser eficiente. Você pode até ter um risco envolvido, né, no caso do carro, de sofrer um acidente. E é lógico que, respeitando as proporções, no aparelho mal regulado, mal programado, com uma carga inadequada, também pode trazer risco para a pessoa, independente do ambiente que ela esteja. Então, uma coisa que a gente, inclusive, reforça com o paciente, quando ele termina de fazer uma avaliação, é que ele vai ser atendido por uma pessoa, mesmo no modelo de musculação terapêutica, que é o trio, e que ele não vai ser simplesmente um profissional que está colocando peso na máquina. E o paciente não vai ter que se preocupar em pegar uma ficha de atendimento e ficar lendo o nome de aparelho e colocando o peso nesse aparelho. Quem faz tudo isso é o fisioterapeuta. De fato, a gente programa o aparelho, a gente coordena o atendimento e a gente ainda observa se o movimento está sendo feito da forma correta. E se o paciente está com dor, se não está com dor, se está pesado, se está leve. Então a gente faz uma leitura ampla do que está acontecendo ali para conseguir progredir. E ao mesmo tempo, também não é uma conduta que é engessada, que é sempre igual. É lógico que a gente, por necessidades que envolvem fisiologia do exercício, a gente precisa manter uma repetição ao longo das semanas, repetição que eu digo daquela mesma conduta, mas que necessariamente a gente precisa modificar ela de 15 em 15 dias. Não é uma modificação também muito ampla, mas às vezes está no detalhe. A gente precisa fazer progressões organizadas, e aí que entra a metodologia propriamente dita, de forma a priorizar a melhora da pessoa. Senão, não adianta. Eu estou fazendo o mesmo exercício durante 2, 3 meses, a pessoa melhora até um certo ponto, depois ela cria adaptações e a partir dali ela não evolui. Eu preciso modificar essa conduta. Isso me deixa muito otimista que, enquanto a gente está vendo marcas, negócios, segmento, atividades, indo distanciando do seu público-alvo, dos seus clientes, a gente vê a IA, a automação, o robô, chatbot. A Motora ela vem no caminho inverso, de aproximação, de conexão, de ficar mais íntimo, de tangibilizar o problema de cada um. Isso é legal. Como lidar isso com um público tão sensível como esses jovens que o Fernando disse? Como lidar isso, José? Sinceramente, essa é a parte fácil. Olha só. Porque a gente aprende a fazer isso desde a faculdade, porque fisioterapia é mão na massa, vamos chamar assim. Então a gente entende que modelos de inteligência artificial ajudam muito a gente
tanto na área de estudo como na parte criativa e por aí vai, de comunicação, mas isso durante o atendimento fica muito limitado. Então a gente precisa estar em contato com o paciente, isso é essencial, né? Durante a pandemia houve uma tentativa válida, mas limitada, de tentar fazer um atendimento por teleatendimento de fisioterapia. Isso tem muita limitação, ainda que traga benefícios. E era o melhor que a gente podia fazer na época, de repente, né? Mas necessariamente a gente tem que estar em contato com a pessoa. Então, e isso a gente aprende desde que a gente é estagiário. Né? É lógico que hoje a Motora desenvolveu a própria forma, a própria maneira de lidar com as pessoas, e os fisioterapeutas que fazem parte da equipe, eles acabam absorvendo isso naturalmente. Lógico que no processo seletivo a gente não consegue, vamos dizer assim, identificar graus de personalidades tão específicos, mas a pessoa, depois que ela entra, ela consegue entender como se encaixar, como se enquadrar dentro desse modelo. Eu vejo as respostas do público de vocês nas mídias sociais, e eu vejo, parece que são familiares, né? Parece que os clientes se sentem como filhos, como parentes da Motora, uma coisa mesmo bem próxima, né? Isso é o resultado de um trabalho muito bem feito, né? Colabora tudo isso que vocês têm falado, da sua equipe, do conceito de vocês como negócio. E a gente sempre teve a intenção de criar dentro da clínica o chamado third place, o conceito de third place. O que seria third place? Third place é o conceito onde a pessoa tem ali o seu terceiro lugar na vida. O primeiro lugar de uma pessoa normalmente é a sua casa, o segundo lugar é o seu trabalho, e o terceiro lugar é um local de prazer, onde ela se sente bem, onde ela se diverte, onde ela quer estar. Então a gente sempre teve essa intenção de tornar a clínica um third place. Atualmente a gente de repente vai evoluir isso até para second place, né? Porque lidando com o público que a gente lida, a gente sabe que essas pessoas não trabalham mais. Então muitas vezes nós somos exatamente o segundo lugar dessas pessoas. E isso é uma honra, isso é um prazer. Isso é transformador na vida de vocês como profissionais. E uma das razões de nós usarmos a terminologia de academia terapêutica é para justamente fazer com que a pessoa lá dentro ela se sinta dentro de um ambiente saudável, certo? Porque assim, quando a gente vai para a academia, a gente está pensando em quê? Em ambiente saudável, certo? Um ambiente onde a gente está ali, claro, para fazer exercício, mas também para socializar, para fazer... Me faz lembrar corpos malhados, saudáveis, novinhos. Não só isso, mas diversão e alegria. Por exemplo, você provavelmente já foi à Academia da Cachaça. Perfeito. Você provavelmente já deve ter comprado algum pão na Academia do Pão. Perfeito. Então, a ideia do nome é justamente fazer isso. E nós de fato nos preocupamos em criar um ambiente, em todos os aspectos, propícios para isso. Né? E atingindo, inclusive, focando nos 5 sentidos que nós temos. Então, o sentido da audição, nós temos uma curadoria, né, de áudio dentro da clínica, uma música própria para essa geração, para esse público. Não é aquela música alta, barulhenta, não é o tuxe-tuxe, né, aquele bate-estaca, não, é uma música agradável, bacana, confortável. Tem a questão da estética visual agradável, com a própria coloração das lâmpadas, são pensadas para isso, né, lâmpadas mais quentes, acolhedoras, certo? A identidade olfativa que nós temos dentro da clínica também, o cuidado com isso, a parte até da sensibilidade gustativa. A gente tem lá oferece lá um café bacana com chocolate, com cappuccino, tudo mais, e até a parte tátil também, procurando comprar mobiliários e usar materiais descartáveis de boa qualidade, ter os estofados sempre com manutenção em dia, de agradáveis ao toque. Então nós nos preocupamos com tudo isso para exatamente levar essa percepção para as pessoas.
Que bacana, que bacana. A resistência maior do público de vocês, 50 mais, 60 mais, é exatamente desassociar essa imagem da academia, como eu disse, do corpos malhados, corpos sarados, os jovens, a batistaca, a música irritante. Essa é a resistência maior, José? Sim. Sim, porque essa é uma queixa que as pessoas trazem pra gente. O meu médico pediu para eu fazer exercício, para entrar na academia, mas eu não me sinto bem lá dentro. Isso é real, aconteceu hoje, enquanto eu estava fazendo uma avaliação da paciente. Ela queria fazer, tem a academia do prédio dela, inclusive, que não vai ser o mesmo grau de sofisticação, de repente, de uma academia que ela pode pagar, de repente, e ainda assim ela não consegue se sentir inserida, incluída naquele ambiente. Então, a academia é um ambiente hostil. Perfeito. Para muitas pessoas. Para muitas pessoas. Então, boa parte do cuidado que a gente tem com tudo isso que o Fernando falou é justamente tornar o processo atraente para as pessoas. E essa é uma vamos dizer assim, seria a primeira quebra de objeção que a gente precisa ter. Porque o paciente muitas vezes ouve falar da motora, o nome academia terapêutica, ainda que ele instigue, ele também traz por si a mensagem de academia e o paciente às vezes, se não tiver vendo uma foto, se ele não passar pela nossa porta, ele pode só ficar na dúvida e conectar isso com uma academia e não querer nem visitar a gente. Então, uma coisa interessante que a gente faz, que é um ponto estratégico bacana, é oferecer uma avaliação gratuita para poder aproximar essa pessoa, para ela poder fazer uma visita. Vai ser avaliada normalmente. A avaliação gratuita nossa, ela não é gratuita do ponto de vista burocrático para a clínica, administrativo. O fisioterapeuta ele é remunerado. Não significa que o fisioterapeuta não esteja Exatamente. sendo remunerado para fazer ali. Porque isso a gente às vezes acaba sofrendo até críticas com relação a isso dentro do mercado, né? Porque você tem que valorizar aquilo que você é e você tem que cobrar pela sua sessão e tudo mais. Só que a gente dentro da estrutura de comercialização da clínica, a gente faz uma composição justamente para que isso seja um benefício oferecido para as pessoas, mas sem desvalorização profissional. Ao contrário, o profissional ele recebe por estar ali fazendo essa avaliação. E quem absorve os custos disso é a clínica. Naturalmente, isso de uma forma estratégica e bem planejada. Então, não há nada de errado com isso. Exatamente. Ao contrário, é uma forma, inclusive, que nós temos de favorecer as pessoas. Até porque no processo de conhecimento delas, né, de aproximação de conhecimento, a gente fala para elas assim ao telefone, olha, qual é o preço? A gente fala, olha, o preço é a partir de tanto, mas a gente precisa entender o que está acontecendo com você. A gente precisa saber como é que você está. E para isso, você tem que vir até aqui para a gente poder conhecer você, te avaliar e entender. Agora, não se preocupa. Deixa que depois você fica sabendo do preço. Se você não tiver condições de pagar ou achar que não vale a pena, tá tudo bem. Pelo menos você vai ter sido avaliado, vai ter sido aconselhado e vai sair da avaliação com mais informações. E tá tudo bem. Nós nunca nos arrependemos de fazer isso, né, gente? Não, na verdade, a gente até tentou, né? A gente tentou por 2 semanas e deu super errado. A gente tinha um fluxo de avaliações que era bem bacana, assim, de quase 40 por mês. Em 2 semanas a gente não fez nem 5 avaliações. Assim. Olha, que loucura. E a gente voltou atrás. E isso, inclusive, porque seria um custo para o paciente, na verdade, seria revertido caso ele fechasse o atendimento com a gente. Então, teoricamente, ele ficaria no 0 a 0 ainda assim, né? Mesmo assim, a procura diminuiu bastante. Então, essa é uma estratégia bacana, a gente aproxima, né? Facilita, como o Fernando falou, mesmo que a pessoa não feche a conduta com a gente, não feche um plano de tratamento com a gente, ela vai sair dali muito bem aconselhada e ciente do que vai ser feito. Isso é uma coisa que a gente faz questão de pontuar nas avaliações. O paciente, ele não é avaliado e a gente não esclarece o que está acontecendo. A gente gosta de explicar para ele não só o que está se passando com ele e o que é que ele tem que fazer para resolver o problema. Isso é dito para a pessoa. Mesmo que ela vá fazer tratamento fora daqui, fora da clínica, ela vai buscar outra pessoa, ela já vai ter consciência se o que é oferecendo para ela em outro local está coerente com o que a gente explicou também ou não. Então não há diferenciação nenhuma, não há diferença nenhuma ser gratuito ou não, mas ele vai ter o melhor profissional, o atendimento é como se tivesse escrito ali, matriculado, e isso é muito interessante. Vamos falar um pouquinho, vamos partir para a parte um pouco mais técnica. Eu tenho 2 profissionais aqui, eu tenho 2 fisioterapeutas, e eu não vou deixar de aproveitar
algumas informações. Conheço uma pessoa muito querida na família e ela gosta muito de cozinhar, e sempre cozinhou para a família. E vocês sabem até melhor do que eu de quanto isso representa, o simbolismo disso para uma matriarca, né? Reunir fim de semana, nas datas festivas. E ela, ultimamente, ela não tem tido força para fazer o mínimo, né? Pegar uma panela, pegar um prato. Isso mexeu com toda a família, né? Como a motora, como a metodologia de vocês, ou como vocês como profissionais poderiam estar recebendo esse paciente, esse cliente? A gente pode falar um pouquinho disso, como tratar, como identificar que ele precisa de um atendimento personal, precisa de uma atenção, de um acolhimento? Você já deu a resposta já. Se ela não está conseguindo fazer uma coisa que ela gosta muito e que mexe com a estrutura da família, mexe com o emocional de todo mundo. Comer emocional também. Perfeito. Perfeito. Então, se ela não consegue executar aquela função, ela se sente mal e, com certeza, isso não ajuda no emocional dela a longo prazo, vamos chamar assim, nem a curto prazo, né? Então, esse já é o principal objetivo, é fazer a pessoa conseguir voltar a executar a função dela na cozinha. Como que a gente vai fazer isso? Aí só vendo a pessoa. só fazendo a avaliação. Dá pra gente chutar algumas coisas, entende? Dá pra gente ser amplo aqui. Eu gosto de dizer o seguinte: a nossa briga, desde que a gente nasce, é contra a gravidade. Perfeito. A gente briga quando é um bebezinho de 1 mês, para levantar a cabeça e sustentar ela contra a força da gravidade. Depois ele vai brigar para conseguir levantar o corpo, engatinhar, ficar em pé, se equilibrar, tomar tombo e levantar de novo. A gente fica adulto, fica tudo bem, a gente não tem problema nenhum, a não ser certos casos específicos, e quando a gente envelhece, a gente volta a ter a briga contra a gravidade que vai puxando a gente, né? A gravidade está o tempo todo aqui acontecendo, a gente só não nota. Levantar o corpo de uma cadeira, levantar, né, se abaixar para pegar alguma coisa e suspender o corpo, independente do peso da pessoa, ela pode estar com pouca força. Pode ser uma pessoa super magrinha, ainda assim ela vai ter dificuldade para levantar, porque agachou para pegar um pirex no armário de baixo da pia, né? E cozinhar, ficar em pé, se sustentar em pé, que a gente chama de ortostatismo, manter essa postura em pé o tempo todo também é esforço. E cozinhar é um esforço maior porque você se debruça sobre a pia, né? Você não apoia os braços, mas você está com a sua coluna inclinada para frente, segurando o seu peso para ele não desabar para frente. Enquanto isso, você está fazendo esforço. E é muito normal, as pessoas às vezes não estão percebendo, né? Mas minha lombar está queimando quando eu fico muito tempo em pé na cozinha. Aí você senta, relaxa, ela respira, você volta a fazer. Esses são sinais que vão aparecendo, só que a gente só dá atenção quando você já não consegue mais executar. Perfeito. E aí o trabalho vamos dizer assim, incentivar a musculatura, que essa é a forma mais resumida de explicar, mas incentivar a musculatura... É uma maldade essa pergunta. Não, mas a verdade é essa, né? Incentivar a musculatura que seriam, vamos dizer assim, prioritárias para essa função específica. Né? E a gente, na avaliação, a gente consegue identificar, porque às vezes são muitos, não é um só, são muitos músculos, mas você consegue identificar um ou outro que está mais prejudicado, dar mais ênfase para esses e por aí vai. E trabalhar focado. Então, a nossa luta... A existência da nossa vida é a gente lutar contra a gravidade sempre até a morte, Fernando. E ao mesmo tempo a gente precisa dela, né? Porque se alçar alguém ao espaço, o cara não vai sobreviver muito bem lá em cima, não. Também vai ter outro problema. Perfeito. Qual é o tipo de dor ou necessidade maior que vocês se deparam, Fernando? A gente pode colocar aí numa lista dos 5 mais, no top 5 hoje, que você percebe até como comportamento mesmo das pessoas, da parte anatômica, cair demais, é isso que eu disse, a questão da segurança em... que hoje aparece mais? Você falou sobre uma pessoa da família que estava com dificuldade para... Sim, ainda está. Para segurar qualquer... Tem algum problema falar o nome dela? Ela tem nome? É minha sogra, minha querida. Como Angelina. Angelina. Primeira coisa que deve estar acontecendo com a Angelina é que ela deve estar com dor em algum lugar. Dor na coluna, dor no ombro, dor no joelho, dor no quadril. E esse é um dos motivos da gente não colocar ninguém
A gente não faz aula experimental na musculação terapêutica, né? A aula experimental é muito famosa no Pilates. Mas na musculação terapêutica, em hipótese alguma, a gente faz aula experimental, porque a pessoa tem que passar por uma avaliação. A gente não negocia, certo? Porque, do contrário, nós estaríamos sendo muito irresponsáveis em submeter uma pessoa, expor ela a determinados tratamentos sem antes uma avaliação. E, inclusive, dentro da fisioterapia, isso é proibido, certo? Então, a primeira coisa é isso, é identificar da dona Angelina o que está acontecendo com ela. Normalmente, é uma perda de força gerada por uma condição chamada de sarcopenia. Tá? Muitas vezes é causado por isso, que é pouco diagnosticado, porque a sarcopenia ela é a fraqueza dos músculos, assim como existe a fraqueza dos ossos, que é a osteoporose, sabe? Só que é pouco falado sobre isso. Então pode ser uma sarcopenia, uma artrose, que evoluiu de uma forma a dificultar movimentações, incapacidade. O que mais? Uma alteração da coluna, né, da articulação da coluna. Mas tudo isso, aí você falou assim, qual é o principal, né? Porque o principal, na realidade, é uma tríade que existe da relação entre força, coordenação e equilíbrio. É basicamente isso que a gente avalia nas pessoas. Qual é o problema que ela tem? É um problema de força causado por um problema articular, um problema, né, muscular, qualquer coisa que seja. Normalmente esse problema de força ele vai impactar na coordenação e no equilíbrio, porque são grandezas diretamente proporcionais. Da mesma forma que se eu tiver uma alteração neurológica onde eu tenha uma alteração do equilíbrio, provavelmente eu vou ter um déficit de força e um déficit de coordenação. Né? Então uma coisa está sempre ligada à outra. Então aonde que nós conseguimos atuar de uma forma bem básica? Tá? Na força. Então tudo envolve isso. No final das contas a gente sempre chega nesse ponto. Claro que eu estou sendo muito superficial, tá? É porque existem diversas formas da gente estimular a força, inclusive de uma forma neurofuncional também. Mas aí eu estaria entrando, né, numa área muito técnica que é mais complicado para compreender. Mas é basicamente isso. Então, ao que a gente mais atende? Problema de força. Eu vou fazer um parênteses. Eu acho que ele, pelo que eu entendi da tua pergunta, eu acho que quis entender melhor sobre quais seriam os 5 principais diagnósticos, de repente, ou 5 principais queixas. Se a gente fosse elencar assim, eu não sei se está em ordem, mas com certeza teria joelho e lombar, um pouquinho misturado com cervical, muita gente reclama desses dois, e aí vem quadril e ombro. Esses seriam os 4 primeiros. E a gente trabalha de uma forma mais direcionada para traumatortopedia e neurologia, mas na traumatortopedia seriam esses 4, né? Podemos colocar até esses 5 no caso: joelho, lombar, cervical, ombro e quadril. Não está na ordem, lembrando. E aí só uma coisa que o Fernando falou, que também isso é bem bacana, né? E aí sendo um pouco mais acadêmico, tem uma coisa muito legal que chama pirâmide do controle motor. E a base do controle motor, ela envolve 2 valências, que é estabilidade, que requer força para você se manter estável, e mobilidade. E os 2 juntos a gente chama de mobilidade sobre estabilidade. Então, para você conseguir andar, cozinhar, fazer qualquer atividade em pé, você tem que estar estável, mas você também tem que estar móvel. E aí eu lembro de uma propaganda de carro que tinha um tempão atrás, né? Força não é nada sem controle. Lembra disso? Pneu. Potência não é nada sem controle. Nada sem controle. Pirelli, eu acho, né? Talvez. Com Firestone. Muito bem lembrado. Então, é isso. Você tem que ter o controle, mas tem que estar móvel, tem que estar estável. É isso. A gente está falando aí de 60 a mais. Me coloca aquela imagem novamente daquele senhor com a fisioterapeuta. A gente está falando de certamente 70, 80 anos. Como lidar com um público de 70, 80? Esse tem 90. 90? Eu sei quem é esse paciente. Ele na verdade, ele não é nem só um problema de falta de força. Ele é um paciente com síndrome de Parkinson. Né? Então, ele tem um grau de necessidade muito, muito grande. Tem um grau de desequilíbrio, instabilidade, que requer um acompanhamento extremamente próximo do fisioterapeuta. Essa imagem está melhor. Qual o nome dessa profissional, dessa fisioterapeuta? Gabriela Werber.
não consigo ver qual exercício está fazendo exatamente, mas com certeza ela está dando o auxílio que ele precisa ali para fazer o movimento que ela está exigindo ali dele. Ele é um caso muito, muito específico. Ele é daquele, o Fernando gosta de fazer aquela conta do Pareto, né? Ele é os 20% de desafio, né? Ele é um tipo de conduta, vamos dizer assim, que é exceção dentro da clínica, né? Um atendimento muito mais, vamos dizer assim, minucioso, né? No detalhe do que com a grande maioria que a gente atende. Esse paciente especificamente, eu acho que ele não chega nem a usar equipamento de musculação terapêutica. Um atendimento de maca ou tatame, exercícios mais funcionais, sentar, levantar, trabalhar equilíbrio, estabilidade, né? Botar ele no aparelho seria, não vou falar perda de tempo, mas seria não aproveitar melhor o tempo da sessão para fazer condutas que seriam mais eficientes para ele. E como dar visibilidade? Isso me encanta muito, isso até me emociona, porque eu tive um parente também com essa comorbidade, essa doença, e eu não me lembro de encontrar nenhum tipo de clínica ou academia, ou enfim, espaço, não vou tirar o espaço do meu vocabulário, mas um local que pudesse exatamente dar essa atenção, melhorar um mínimo de qualidade de vida. Isso é muito interessante, Marcelo, pelo seguinte, quando a gente fala de modelo de academia terapêutica, isso não é uma invenção da gente, tá? A academia terapêutica é um modelo novo. Nós, de fato, até o momento, nós somos os únicos, ou pelo menos os pioneiros no Rio de Janeiro com essa terminologia de academia terapêutica. Eu não conheço uma, talvez tenha, eu acho que tem até um outro negócio em Copacabana também, que trabalha num sistema similar. Mas uma das inovações que nós trouxemos para dentro desse modelo de negócio foi justamente conseguir absorver pacientes com características neurológicas, certo? Então a gente consegue absorver pacientes dentro do processo de reabilitação que nós chamamos de neurofuncional. Nós conseguimos, porque nós levamos esse know-how para dentro da metodologia e transmitimos isso para a equipe dentro dos treinamentos, até dentro dos protocolos de atuação e desenvolvimento interno. Então a gente consegue hoje em dia absorver esse tipo de atendimento. Então, Parkinson, pessoas com acidente vascular encefálico, que são os derrames. Que mais? Esses são os dois principais, né? Eu acho que o que mais a gente atende são esses dois. Determinados traumatismos raquimedulares, determinadas pessoas com raque medular, se for o caso, dependendo da complexidade, a gente consegue absorver. Tem muita gente aparecendo agora, porque é um diagnóstico que está ficando famoso, né, que é a neuropatia periférica. Sim, né? sim. Então, o que seria? Geralmente a pessoa começa a apresentar um formigamento, uma dormência, ela vai para as duas pernas, geralmente começa a ter perda de força associada. Isso pode ter relação com algum outro tratamento, por exemplo, vamos elencar aqui um paciente que está fazendo tratamento para um câncer, por exemplo, com uma quimioterapia, diabetes, ou uma radioterapia, um paciente diabético, lógico que é um paciente que já está há décadas com a doença e não consegue fazer uma reeducação, um tratamento eficiente para controle de glicemia, e até neuropatia alcoólica também, né? Paciente que abusa um pouquinho do álcool. Então, é um outro diagnóstico que está mais famoso, mas que não é classicamente aquela coisa que a gente observa como um paciente com doença de Parkinson ou um paciente com AVC, que é muito visível, né? Às vezes você vê a pessoa, parece só que ela está mancando, né? E ele tem uma neuropatia ali por trás. E a pessoa às vezes vai percebendo que está perdendo força, mas não entende por que está perdendo força. Às vezes pode ter esse diagnóstico por trás sem a pessoa saber ainda. Então seriam os 3 pacientes de alta complexidade, né? Na Como você realidade, falou. perder força, Marcelo, olha só como é que é um negócio interessante. A gente chega numa determinada idade, a gente começa, por exemplo, a perder as funções auditivas. Eu não estou falando de ficar surdo, estou falando que naturalmente a gente perde capacidade de absorver determinadas frequências auditivas. E com isso a pessoa vai se isolando cada vez mais. E esse isolamento muitas vezes ele gera um imobilismo na pessoa, porque a pessoa ela para de sair, ela para de frequentar o ambiente social, ela passa a ficar um pouco mais parada, e isso causa a fraqueza
Então olha só como é que às vezes um problema de uma faculdade sensitiva, que é a audição, ela pode causar uma fraqueza. E daí por diante, a visão, por exemplo, você usa óculos? Eu uso óculos. O teu é para longe, bifocal é o quê? Não, não é bifocal, é para perto. É só para perto. Meu. Pois é, eu já estou usando um multifocal. Cara, que tragédia botar essa porcaria de cara, porque é o seguinte, eu fiquei completamente perdido, cara. Eu comecei a tropeçar nas coisas, eu perdi o meu campo de visão. E isso numa pessoa com mais idade, conforme a gente vai amadurecendo, vai ganhando idade, vai ficando mais velho, é natural, a gente vai perdendo essa visão, e com isso acontece a mesma coisa. A gente vai perdendo determinadas funções também relacionadas à atividade muscular e vai criando também fraqueza, muitas vezes decorrente disso, assim como a polineuropatia. Então a gente cai de novo naquele negócio, né? Cai tudo na questão da força. O negócio é como é que a gente faz isso, o que a gente faz, né? É aí que tá. E há a possibilidade, nessa primeira avaliação, a gente está diagnosticando tudo isso, qual ponto, aí vocês começam a mapear em que ponto ele vai precisar trabalhar focadamente. Na avaliação? Na avaliação se consegue identificar isso? Sim. Há um tipo de exame, algum tipo de... ou é o oral ali, a entrevista? Me conta um pouquinho dessa avaliação. Tem as duas coisas. Muitas vezes o paciente já chega com um diagnóstico muito direcionado já. Ele já passou pelos médicos antes de chegar até a gente. Muitas vezes ele já foi para a fisioterapia, né? Buscando a fisioterapia já com a indicação do médico. Não há necessidade, isso é uma coisa legal da gente falar também, porque a fisioterapia é uma profissão que a gente chama de primeiro contato. Então, a pessoa pode estar com uma dor nas costas e pode simplesmente marcar uma consulta e tentar resolver a dor nas costas dela sem passar por nenhum médico. Lógico que nós vamos fazer uma avaliação fisioterapêutica para identificar se tem alguma coisa ali que traga um risco, que precise de uma outra avaliação, um exame de imagem, por exemplo, para poder identificar certos fatores. Mas, na maioria das vezes, esses pacientes já chegam até a clínica já muito bem mapeados, vamos chamar assim. Então o que a gente faz é uma revisão de tudo aquilo que está exposto, não só nos exames, na conversa, mas também com o exame físico. Então, durante a graduação e durante depois vários cursos que a gente tem que fazer depois de formados, a gente aprende a fazer uma examinação física na pessoa com palpação, testes específicos, escalas de avaliação, né, para poder fazer um mapeamento melhor do que a gente está observando dentro da sala. E aí sim a gente consegue fechar melhor o diagnóstico e a conduta. Existe o diagnóstico que o paciente apresenta, como por exemplo uma hérnia de disco. E a gente vai dar o nosso fisiodiagnóstico, seja uma disfunção na coluna lombar ou enfim, algum outro termo que a gente vai usar para descrever o que o diagnóstico médico está falando mais de forma fisioterapêutica, vamos chamar assim. Então a gente precisa da avaliação para conseguir mapear isso e a gente consegue, na maioria das vezes, identificar, como você perguntou, através do que o paciente está trazendo. Se por acaso ele não tiver os exames que a gente precisa para esclarecer o que está acontecendo, aí a gente pode indicar um profissional médico para ele poder fazer essa avaliação também, solicitar os exames e tudo mais. A gente pode solicitar exames, mas a nossa experiência mostra que o paciente só consegue fazer no modelo particular. Os planos de saúde geralmente não aceitam, né? Quando a gente solicita um exame de imagem, a gente tem direito, né? Existe uma resolução para isso, federal, porém os planos de saúde eles fazem vista grossa e não deixam passar, né? E o paciente ou ele insiste ou ele faz no particular, né? Então geralmente a gente encaminha novamente para o médico, conversa com o paciente, manda um parecer para ele ser reavaliado também. Cada vez que eu tenho acesso à motora, conversando com vocês, visitando a página, visitando o site, consumindo conteúdo, mais eu fico encantado e mais me dá o desejo de dar visibilidade das pessoas conhecerem a motora, conhecerem esse lugar de cura. Qual o maior desafio hoje de alcançar esse público, esse idoso que precisa desse lugar de cura, Fernando? Como é que a gente pode estar, vamos colocar aí, qual o tipo de estratégia que o Fernando, como fisioterapeuta e empresário, pode fazer a partir de agora, a partir de hoje, desse podcast, que não fez ainda?
Vou interromper você rapidinho. Olha que pergunta difícil. Pensa um pouco mais. Vai. Eu vou te dar tempo para você pensar. Olha só a situação. Um paciente que eu devo estar atendendo ele há, vamos colocar aí, uns 4 meses. Ele tem um poder aquisitivo muito bom e ele é um paciente com uma doença de Parkinson. Ele chegou para avaliação, fui eu mesmo que fiz a avaliação dele e estava bem, vamos chamar assim, de uma forma brincalhona, estava bem castigado, sabe? Tipo assim, ele tinha total possibilidade de estar melhor do que ele estava. Muito limitado, uma marcha muito ruim, um risco de queda altíssimo, mas foi lá, buscando tratamento. Sem passar por nenhum tratamento. Aí que vem o detalhe. Ele já tem o diagnóstico de Parkinson há 30 anos. 30 anos? 30 anos. Uau. E aí eu fiquei impactado com aquilo. Especialmente por ser uma pessoa de bom poder aquisitivo, porque certo. Consegue custar. A gente sabe que existem serviços de fisioterapia que custam mais caros do que a gente cobra e que atendem essa fatia da população, essa parcela da população. E eu fiquei impactado com aquilo. Eu falei, bom, eu sempre gosto de perguntar para a pessoa por alto, o que foi que você fez até hoje? Como é que eram os tratamentos que você fazia? Já fiz domiciliar, já fiz em clínica particular, enfim, me explicou mais ou menos. Eu discordava um pouco, mas falei, bom, vou fazer o que eu estudo, que eu sei que a evidência mostra pra gente que traz resultado para a pessoa. Comecei a atender ele e em poucas semanas, não vou falar que ele melhorou, mas ele teve uma melhora da função, ele não está curado do Parkinson, não existe isso. Mas o que mais me impactou, vamos chamar assim, é que a esposa veio falar comigo, dizendo que ele estava muito incentivado, estava muito feliz, porque ele tinha entendido que na motor era lugar para ele melhorar. Porque tudo que eu faço com ele, e isso não é, eu gosto muito de pontuar que eu não tenho essa vaidade, não é o José, sabe? Mas tudo que o fisioterapeuta José está fazendo com ele nunca tinha feito antes. Que bacana. Eu cheguei a falar isso com a equipe, numa reunião que nós fazemos regularmente. Eu dei o exemplo dele e falei assim, eu não estou fazendo nada demais com ele. Estou fazendo um tratamento que a pessoa está tão mal que você faz o básico e funciona muito bem, sabe? Então assim, o que eu estou fazendo com ele, qualquer um deveria conseguir fazer. E me impacta saber que a pessoa não consegue. Ou que não tem esse know-how, vamos chamar assim, para conseguir chegar lá e executar esse tipo de conduta. E aí, de novo, por isso que eu te dei tempo para pensar. É um paciente que está há 30 anos. Uau. Quanto tempo ele perdeu? Uau. Você está entendendo? Se ele tivesse começado, vamos chamar assim, se ele tivesse encontrado a gente 15 anos atrás, como é que ele estaria hoje? Não estaria passando o que ele... Provavelmente, é muito difícil a gente ser assertivo dessa forma, né? A gente tem porque é multifatorial, tem várias coisas que podem acontecer. Mas provavelmente ele teria um benefício muito maior do que começando agora com um tratamento que é o padrão de tratamento de Parkinson, padrão ouro que a gente chama mundialmente. Não é uma coisa que é um segredo, não é uma coisa que a gente desenvolveu. Está aí para qualquer um consultar, né? E aí como é que a gente expõe? Você me perguntou, eu não tenho essa resposta. A minha vontade é fazer um Big Brother. É encher de câmera. Eu acho que é bem isso mesmo, deixar né? filmar. Sim, óbvio, a gente esbarra numa questão que, por mais que nós não tenhamos isso, existe a privacidade do paciente. Perfeito. Que a gente tem que respeitar. A gente não pode criar, né, a não ser que ele permita isso, a gente não pode identificar essa pessoa, né, é sensível demais, né, mas como que a gente expõe esse paciente? Sendo um lugar de cura, o filho que está escutando, que está assistindo a gente, que está vendo esse episódio no podcast, um corte de tantos que vai ser gerado aqui, esse filho que tem o pai e a mãe que precisam desse lugar de cura, qual é o recado do Fernando como empresário, como profissional? Mudei a pergunta, quebrei novamente. É porque na verdade existe um problema, é uma sistemática muito complexa, sabe? Que passa principalmente por crenças limitantes. Passa por vieses econômicos que envolvem a indústria da medicina. Perfeito. Passa por formação profissional, remuneração. O debate é bem amplo, sem dúvida. É muito amplo. E tem tem um aspecto interessante da fisioterapia que é
Assim, eu acho que as pessoas sabem desse gargalo que existe, mas isso não é muito bem falado, ou pelo menos as pessoas não conseguem expressar isso, que é o seguinte. A fisioterapia é uma profissão de meio, ela não é uma profissão de fim. O que significa isso? Vamos tratar isso dentro do aspecto de serviços. Você vai a um cabeleireiro, você paga e você tem um corte, você sai de lá com corte. O objetivo final. Né? O José, por sinal, tem sempre um corte muito bonito. Viu? Então... Muito elegante. Vai a uma manicure, sai com a unha feita. Certo. Vamos lá, vai ao mecânico, você tem lá o teu carro consertado, né? Às vezes não do jeito que você queria, mas pelo menos ele mexeu, está te entregando alguma coisa. Então, dentro da área de serviço, você vai ao médico, vou fazer uma cirurgia, você sai de lá operado, certo? Você sai de lá com uma receita, você sai de lá com um pedido de exame. E aí vai uma crítica particular, né? Porque muitas vezes a pessoa vai ao médico, se o médico falar que a pessoa está ótima, né, e que não tem nada para ser feito, ela sai de lá furiosa, nervosa, ou dizendo que o médico não presta e não vale nada, porque como é que ele não me prescreveu um remédio? Que falam isso. Então isso também é uma dificuldade. E o fisioterapeuta? O fisioterapeuta, você assim, na maioria das vezes, tá, existem problemas que de fato a gente consegue resolver ali em uma sessão, entregar um alívio em uma sessão, mas assim, isso para casos específicos. Normalmente para dor crônica, principalmente, eu vou dar o exemplo da dor crônica aqui, mas para dor crônica a gente não consegue resolver em 1, 2, 3 sessões. A gente precisa de um planejamento, é uma estrada a ser seguida para ficar bem. Né? Não é o objetivo final, ele é muito relativo, porque para você ficar bem precisa passar por uma estrada. E aí entra o problema, que é o seguinte: profissões de meio, elas têm uma dificuldade muito grande de serem reconhecidas e serem valorizadas. Então isso é um problema muito grande dentro da profissão. Certo? É conseguir fazer com que as pessoas entendam que a fisioterapia tem um valor relevante para as pessoas e dentro do mercado. Certo? Então, isso eu diria para as pessoas: olha, é um investimento que você está fazendo. Marcelo, as pessoas pagam quanto para ir num restaurante num final de semana, sabe? Quanto? Sei lá, tudo bem, tem gente que vai parar na praça de alimentação, mas ainda que você vá numa praça de alimentação, você vai gastar de 200 pratas, cara. Sabe? Uma praça de alimentação. E aí chega, vai ver uma sessão de fisioterapia e falar: tá caro? Quanto é que vale a sua saúde? Quanto é que vale o teu bem-estar? Então, a maior parte... Aí é aquilo que eu te falei. É lidar com aquele quarto e com quinto desafio. É fazer o que não quer e ainda ter que pagar por isso. Na maioria das vezes, o que as pessoas querem? É pagar para fazer um tratamento passivo. Você paga para alguém lá botar a mão, fazer qualquer coisa, porque você não vai ter o trabalho de fazer aquilo, vai ter alguém que vai estar fazendo por você. A gente quer delegar isso, né? Sempre para o profissional. Você vai cortar o cabelo, você fica sentadinho ali, você não tem esforço nenhum. Você vai fazer manicure, você vai fazer as suas unhas, não vai ter esforço nenhum. O carro, a mesma coisa no mecânico. Então, só que para fisioterapia a pessoa precisa se mexer. A pessoa precisa fazer alguma coisa. Então isso é muito difícil. E ainda você pega uma pessoa que está que está acima dos 60 anos, que já vem de uma cultura porque eu vou poder descansar, eu vou me aposentar para descansar. Olha só como é que a gente tem tanta coisa para mexer, até mesmo com a cultura das pessoas. Perfeito. Vai convencer as pessoas a fazer aquilo que elas não querem fazer, mas que precisa fazer. Então, por isso que a gente precisa entregar para a pessoa um resultado legítimo. Olha, cara, o que você fazia antes que você não faz agora? Você tem viajado? Ah, não. Você tem passeado no shopping? Não. Então é isso. Deixa eu contar rapidinho uma história. Conte. Aproveita e coloca a foto da uma parte do time da motora. Uma foto onde estão todos aqui. Vamos estar fechando com essa foto. Tem uma história bem interessante, assim, que é muito bacana, é muito gostoso isso. Chegou uma paciente lá na clínica
e que ela tinha uma cirurgia de joelho e tinha uma cirurgia de quadril. Ela chegou lá, já tinha sido operada há algum tempo, chegou lá com o andador completamente desanimada, tudo mais. Uma prótese de joelho e uma prótese no quadril. De quadril, que já tinha tempo que ela tinha feito essas duas próteses. E na avaliação ela muito desacreditada, desencorajada. E na avaliação a gente viu que ela tinha um potencial de melhora. A gente identificou que havia aquilo. E não era assim, não era uma entrega vazia. De fato, a gente conseguia ver ali um potencial de melhora. E a gente virou para ela e falou assim: ô Elídia, o que você mais queria fazer atualmente? Ela: eu queria ir visitar o meu filho na Austrália. Meu filho mora na Austrália, eu queria visitar meu filho na Austrália, mas isso não vai acontecer, eu sei que isso não é possível, ele também não consegue vir aqui e tudo mais. Eu falei: Elídia, mas eu acho que você tem condição de ir para a Austrália, né? Muita gente vai falar assim: pô, tu é maluco, cara, tu vai ficar fazendo promessa, vai prometer o que não pode. Eu falei: não, isso não é uma promessa, eu estou dizendo que há essa possibilidade desde que a gente consiga juntar aí fatores como você me dá a honra da sua confiança, de eu poder lhe atender de uma maneira adequada, você também cumprir com o ritual, ter disciplina, né? E disciplina é dizer não para aquilo que você quer e sim para aquilo que precisa ser feito. E que eu tenho, assim, eu estou convicto que você é capaz de fazer isso. E assim a gente fez. Durante 1 ano e meio, quase 2 anos, a gente conseguiu desenvolver as habilidades dela, melhorar a marcha, ganhar confiança. E ela falou num dia, ela disse que ia para a Austrália. Ela acabou indo para a Austrália. Ela foi. Trouxe um canguru de pelúcia para minha filha. E trouxe umas garrafas de vinhos maravilhosos para a gente poder beber. Elídia. E a Elídia, pouco tempo depois, ela acabou desenvolvendo complicações, ela acabou tendo outros problemas que acabou indo a óbito. Mas o objetivo ela alcançou de ir a... E a satisfação, Marcelo, que a gente teve em receber essa pessoa depois da viagem, sabe? Porque ela foi lá ela não voltou nem para a clínica para retornar o tratamento dela naquele momento. Ela apenas voltou à clínica para trazer os presentes para a gente e principalmente o presente é dar depoimento dizendo que ela reconheceu o que vocês fizeram na vida dela. E isso para a gente é algo assim, é incrível. É incrível. O gol de placa, é a bicicleta do crack. É incrível. É bom de fato, sabe? Não é papo aqui de sabe? Não é papinho de conversa fora, realmente gratificante. Eu acho que é uma oportunidade, se a gente conseguir alcançar você através desse episódio, é a oportunidade de você conhecer melhor o trabalho da Motor, o melhor trabalho do Fernando e do José e todo o seu time. Tem depoimento no Instagram, tem depoimento no site, e é bem isso. Eu já li alguns depoimentos e é emocionante. O objetivo é alcançado, vidas são modificadas. Tem uma que fez um comentário essa semana, nos 2 últimos posts, seu, Fernando, que ela disse: a minha vida mudou completamente pós-motora. Então, eu tenho o antes-motor e o depois-motora. E isso é muito legal. Essa é a validação. Essa é a prova social. Você tem mais um exemplo que a gente pode estar finalizando o nosso bate-papo, José? Fernando disse da nossa querida que foi à Austrália. É difícil superar esse, né? Poxa! É difícil, mas eu acho que eu falei alguns durante a conversa, né? Para mim, sinceramente, agora você me pegou de surpresa. Não estava preparado para pensar em mais nenhum, mas marcante assim, realmente, eu acho que não. Bacana. E, gente, o papo tá encerrando, o episódio aí já chegou, acho que até mais de 1 hora, e é muito legal tá recebendo vocês aqui, tá conhecendo um pouquinho mais dessa marca, dessa empresa, desse business, dessa estratégia de negócio, porque o Bora Decolar, o Pode Decolar, ele tem esse objetivo, essa missão. Então não é só falar de marketing, não é só falar de brand, não é só falar de comunicação, mas trazer aqui um case, um negócio que você pode estar adotando a estratégia, a postura, a metodologia, o conceito, né? A gente não falou de valores, eles não chamaram ninguém, não fizeram nenhum CTA, falaram de casos incríveis, e falaram de lugar de cura, falaram de pessoas, e isso é muito bacana. Falamos isso de muito propósito. legal.
propósito. Tá na moda ainda você falar de propósito de uma marca, e aqui tem um propósito muito íntegro, muito bacana, muito forte. Se você chegou até o final, certamente você conheceu o propósito dessa marca que o Fernando acabou de dizer. José, você pode deixar mais um recado para a pessoa que está buscando esse lugar de cura? Não deixar para depois. Acho que essa é a principal mensagem, porque a gente vai adiando, vai esperando, porque às vezes a gente já tem até uma expectativa de que possa melhorar, né? Infelizmente a gente tem que ser mais sistemático, vamos chamar assim, né? Eu estou fazendo alguma coisa e isso não está resolvendo o meu problema, eu tenho que mudar o que eu estou fazendo. Tem muito paciente que às vezes fica acomodado, eu já estou fazendo um tipo de tratamento, né? Ou estou fazendo um tipo de tratamento que eu estou dizendo, às vezes não é nem só fisioterapêutico, estou excluindo a fisioterapia, estou tomando um remédio, estou fazendo uma suplementação, vitamina, colágeno, não está resolvendo o meu problema, então tem que acrescentar algo a mais, então tem que mudar o que está sendo feito, a pessoa tem que ter... Independente da idade, independente do caso clínico, independente da patologia... O paciente adulto, vamos chamar assim, adulto jovem, ele vai ter uma tendência maior a adiar se ele estiver sentindo uma dor, por exemplo, por uma tendinite que ele fez no exercício da academia. E ele vai ficar, vai melhorar, toma uma semana de anti-inflamatório e vou esperar que melhore. E não melhora às vezes. Muitas vezes melhorava perto dos 20 anos, depois perto dos 40 já não melhora espontaneamente. O paciente idoso, o desafio é diferente porque a pessoa às vezes está desanimada, como a gente conversou ao longo do tempo aqui, e a pessoa vai adiando. Só que quanto mais ela joga esse tempo para frente, mais limitação ela vai apresentando, mais incapacidades vão sendo geradas. Então acho que a mensagem final seria essa, né? Não deixar para depois, né? Quanto mais cedo começar, mais fácil é para resolver. E ao mesmo tempo não abandone o tratamento. Tem paciente que se dá alta. E dos pontos que a gente tenta ligar na motora é justamente tornar um ambiente possível para que a pessoa dê continuidade ao tratamento, para que ela não pare, porque na hora que você interrompe o trabalho, a tendência de regressão é muito grande. Hábitos duradouros, resultados duradouros. E eu digo que se a gente tiver que resumir tudo só a fortalecimento muscular, o nome academia liga para isso também, né? Fortalecimento muscular, a gente tem que lembrar que isso precisa ser um hábito regular. Você escova o dente 3 vezes por dia. Toda vez que você se alimenta, você escova o dente. O exercício de fortalecimento muscular tem que ser mantido ao longo da vida. Só que muitas vezes, especialmente o público idoso, não foi educado a fazer isso pela vida inteira. A geração nova, não. O pessoal que agora já está na faixa dos 20 anos, 30 anos, já sabe que isso tem que ser feito com regularidade para frente. E o desafio é conseguir convencer essas pessoas também a manterem o tratamento, mesmo depois de assintomáticos, minha dor passou, ou minha dor está bem mais leve do que era antes. Você tem que manter isso como uma rotina para não voltar a piorar. Porque se você interrompe, a tendência é que o seu músculo não se mantenha daquela mesma forma. Ninguém nos ensina a envelhecer, né? É complicado lidar com isso. Eu acho que ensina sim. A gente aqui não, a gente aqui não aprende, né? A gente aqui ignora. Perfeito. A gente ignora. Depois dessa, vamos encerrar. Como eu tenho ignorado. Como diz um amigo meu, fala, Jeová. Fernando, muito bom receber você. José conheci hoje, Fernando já conhecia. E muito bom conhecer mais ainda a Motora. Eu vou deixar aqui na descrição todos os canais, toda a presença digital da Motora. E certamente vocês vão entrar no Instagram, muitos collabs feitos com a página de cada um e também conhecer o trabalho individual de cada profissional. Gente, eu encerro o podcast, o terceiro episódio da terceira temporada, e aguardem que tem muito mais coisas aí para acontecer, principalmente na área de IA. O próximo convidado é um cara fera em inteligência artificial, e já clica no sininho, já curte esse episódio e bora decolar. Até o próximo.